Fenômeno Ronaldo. Se não fossem as contusões, Ronaldo teria sido o maior jogador da história. Essa é a frase que Maradona usou para descrever o brasileiro. Hoje, muito se discute sobre quem é ou não o melhor da história, bolas de ouro, artilharias e títulos. Ronaldo Nazário foi tão impactante ao futebol que até hoje entram em discussão as infinitas possibilidades que poderiam ter acontecido. O nome Ronaldo, usado por Gaúcho um pouco depois e posteriormente por Cristiano, tem um significado muito maior quando consideramos o primeiro melhor do mundo batizado assim. O OneFootball Brasil traz para você no vídeo de hoje um novo formato de vídeo, um novo conceito em apresentar a história do futebol. Afinal, o que seria do futebol sem as lendas vivas dos melhores da história? Os GOATs, os Greatest of All Times, jogadores, times e treinadores de tanto impacto que o próprio nome já tem um poder dentro do esporte. E ninguém melhor para ser o primeiro dessa lista que Ronaldo Nazário de Lima, o primeiro dos 3 grandes Ronaldos da história recente do futebol e o melhor deles. Ibrahimovic sempre bateu nessa tecla. Ronaldo, de verdade, só tem um e é o brasileiro. Como um carioca da base do Cruzeiro, se tornou o maior jovem do futebol moderno, com números absurdos por onde passou, e a maior história de superação, que quase aposentou aos 23 anos de idade, o jogador que se tornaria depois o maior artilheiro da seleção do Brasil em Copas do Mundo. Os olheiros já sabiam que o garoto ia se destacar, porque com 15 anos, ainda em Minas Gerais, o menino careca com dentes grandes já mostrava indícios que a subida ao profissional era questão de detalhes. Um aperto para o Flamengo e para o São Paulo, que rejeitaram o jovem Ronaldo um ano antes. Aos 16, se iniciava então sua carreira, mas não como um simples profissional, e sim como um verdadeiro fenômeno. Chamado para a seleção brasileira sub-17, mesmo com um 4º lugar no Sul-Americano daquele ano, o garoto foi o artilheiro da competição. O Brasil, pela primeira vez na história, ficava fora do Mundial Sub-17, mas Ronaldo carimbava seu passaporte para o futebol profissional. 1993 foi o ano decisivo, o passo que mudou não só o futuro daquele garoto, mas de todo o futebol brasileiro. Agora, no plantel do Cruzeiro, Ronaldo já tinha características que permaneceram com o jogador até o auge: a explosão, o oportunismo e a capacidade de definição. O maior jovem de todos os tempos, talvez apenas comparado com Pelé em uma época bem diferente. Os números de Ronaldo são muito superiores a quaisquer dos monstros que vieram depois. Vestindo o manto celeste, ele mal havia estreado oficialmente pelo clube e já recebia a primeira oferta da Internazionale, talvez uma previsão dos anos que estavam por vir. A proposta de $500 mil foi recusada pela Raposa, que viu o garoto magro e dentuço virar a principal arma de gols do elenco naquele ano. Foram 2 anos, 93 e 94. Em tão pouco tempo, balançou a rede 56 vezes. 56 vezes em 58 partidas. A habilidade já estava bem evidente e fora da curva de evolução. Então, com 17 anos, foi convocado por Parreira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Nesse momento, ele já desbancava grandes nomes como Evair, que continuava se destacando no cenário nacional. A Copa serviu como experiência, um tempo e um ambiente que seria utilizado muito bem pelo jogador anos depois. Não jogou, mas a convocação e o sucesso nacional já garantiram ao Cruzeiro uma oferta de $6 milhões do PSV, valor irrecusável para o gigante de BH. Na Holanda, se iniciava a parte europeia do melhor Ronaldo de todos os tempos. Com 18 anos de idade, assumiu protagonismo logo na sua chegada, algo que dificilmente acontece mesmo entre os melhores da história. Mesmo com um time sem elenco e muito abaixo dos adversários diretos, Ronaldinho, como era chamado, foi artilheiro da equipe e suas características de jogo ficavam ainda mais evidentes. 35 gols em 36 jogos na primeira temporada, e na temporada seguinte, com apenas 19 anos de idade, alcançava a marca de 100 gols na carreira. Para comparar com os monstros que todos falam, Messi atingiu 100 gols com 22 anos de idade, isso jogando ao lado de Xavi, Iniesta e Ronaldinho Gaúcho. Cristiano Ronaldo tinha quase 23 anos quando fez o seu gol de número 100. Ronaldo Nazário. Então, nesse momento ele tinha sua primeira lesão, não tão séria, mas o suficiente para afastá-lo dos gramados. A primeira lesão no joelho do jogador. Foram 130 dias no departamento médico que fizeram ele terminar a temporada com apenas 21 jogos.
mas 19 gols. Nesse fim de temporada, já no banco de reservas e não sendo utilizado pelo treinador, Ronaldo tem uma série de desentendimentos internos que estimulam sua saída para o Barcelona, no começo da temporada 96-97. Custou 20 milhões de dólares e o momento que talvez seja um dos melhores desempenhos individuais já feitos por um jogador no clube catalão. O Barcelona tinha acabado de sair de um ano sem título nenhum e o atacante vindo do PSV era a grande aposta para o futuro. Em apenas meia temporada, conseguiu 17 gols em 20 partidas. Com seguidas ótimas apresentações, Ronaldo conseguiu aqui o seu primeiro grande prêmio individual, o melhor jogador do mundo da FIFA de 1996. Ronaldo chegou a um time que o apoiava e seu rendimento aumentou de tal maneira que fica difícil compará-lo com qualquer outro do mesmo ano. Habilidade, velocidade e capacidade de finalização. Ronaldo fechou a temporada com 47 gols em 49 jogos e com o prêmio da Chuteira de Ouro como o maior artilheiro do ano do futebol europeu. Só que o Barcelona se descuidou, negou um aumento de salário e mal terminava a temporada quando a Internazionale pagou a multa rescisória do brasileiro. Ainda com 20 anos de idade, o ainda Ronaldinho partia rumo à Itália para uma nova experiência no futebol. Chegou na Internazionale sem a camisa 9, que era de Zamorano, mas a camisa 10 o serviu muito bem. Defendendo o azul e preto, o brasileiro conseguiu só nesse finzinho de 97 14 gols em 19 partidas, além do prêmio de FIFA de melhor jogador do mundo de novo. Ele ganhava também sua primeira bola de ouro da revista France Football. Ele foi o jogador mais novo a ganhar esse prêmio na história e com muitos méritos. Devia até ter sido mais cedo, mas o periódico francês, em 1996, preferiu premiar Mathias Sammer, em grande parte pela conquista da Champions daquele ano. No ano seguinte, 98, surgiu o apelido que Ronaldo carrega até hoje e que melhor descreve o craque como ele é: o fenômeno. A temporada seguinte foi do mesmo nível: implacável, imparável, decisivo. A Inter, que não ganhava um campeonato italiano há 20 anos, chegava a uma final contra a Juventus. Perdeu o título em um jogo bem polêmico, mas ganhou um ídolo histórico e absoluto. O time de Milão, ainda naquele ano, venceu a Liga Europa, quase como um prêmio de consolação para a derrota na competição nacional. Bem, fica fácil de imaginar como o fenômeno chegou na Copa 98, né? Ele não era apenas o melhor do mundo, mas com 2 prêmios da FIFA em sequência e pelo menos há 3 anos como um dos grandes artilheiros da Europa. Em 97, a seleção do Brasil foi campeã da Copa das Confederações e da Copa América. Então a esperança do Penta em 98 já não era nem esperança, era quase uma certeza. Depois de uma Copa completa e espetacular, a grande final traz o primeiro grande problema de saúde do jogador. Foi apenas um cochilo antes da partida decisiva, mas uma convulsão deixou todos os companheiros em pânico. Ronaldo não se lembra do que aconteceu, apenas de acordar rodeado e com a notícia do que tinha ocorrido. Foi inicialmente afastado da final, mas acabou entrando em campo. E essa foi a pior partida da carreira do atacante. Com o Brasil perdido em campo, o vice-campeonato mundial foi o primeiro obstáculo a se superar na vida como jogador. Voltou para a Inter com a camisa 9, colocando de lado o Zamorano, que assumiu uma versão genérica da lendária camisa 1+8. Era o voto de confiança que o clube entregava ao fenômeno para que este fosse um ano memorável. Mais um. Aquele foi um ano atípico, prelúdio dos piores momentos do jogador. Com pequenas lesões, tendinites e muitos jogos da seleção brasileira, Ronaldo atuou em apenas 28 partidas pela Internazionale e viu o time jogando muito abaixo do que o ano anterior. Mais um campeonato nacional sem a conquista. A Inter de Milão se reforçou então para a temporada seguinte. Vieri, Panucci e Seedorf chegaram à Itália para a busca do tão sonhado título nacional. E em contraste às expectativas dos torcedores, a temporada 99-2000 foi quando todos os pesadelos de um jogador aconteceram. 21 de novembro, em um jogo pela Série A, a primeira lesão no joelho do fenômeno o tirou do fim da partida. Depois de um bom jogo, Ronaldo era substituído ao sentir dores no joelho, e esse foi oficialmente o último jogo do verdadeiro Ronaldo. Quando me perguntam por que digo isso, a questão é muito simples. O estilo de jogo nunca mais seria o mesmo, a confiança nunca mais seria a mesma.
De 93 até 99, o mundo pôde ver o melhor Ronaldo da história, que, caso tivesse se mantido longe de lesões, alcançaria números e feitos surreais. Ele já tinha 233 gols, muito acima dos 148 de Messi com a mesma idade, ou dos 115 de Cristiano Ronaldo. Foram 5 meses no departamento médico e a volta contra a Lazio, talvez um dos jogos e uma das cenas mais chocantes do futebol. Ronaldo entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Era a final da Copa Itália e o primeiro drible, um estalo e um choro. A carreira ficava por um fio e ali começava a maior competição que o fenômeno jogou durante seu tempo como profissional, a competição contra o próprio corpo. O então coordenador da CBF denunciou o PSV. O clube holandês teria dado anabolizantes a Ronaldo e a musculatura se tornou incompatível com a estrutura óssea do jogador. Os 2 primeiros médicos que atenderam o fenômeno na saída de campo foram bem enfáticos. É o pior cenário possível: o rompimento do tendão patelar do joelho direito. Seriam no mínimo 8 meses de recuperação e a volta para o futebol era muito improvável. Ele ia se aposentar. A declaração do médico francês era clara: milagres não existem. Foi um ano de várias cirurgias e cuidado intenso, além do apoio do fisioterapeuta Nilton Petroni, que todos acabaram conhecendo por filé. E exatos 16 meses depois da primeira lesão no joelho, ele voltava a campo. Ronaldo é constantemente alvo de notícias da sua própria aposentadoria. A descrença que chegaria à Copa em condições de jogar estavam estampadas na imprensa, só que Luiz Felipe Scolari acreditava nele. E mesmo com pouquíssimos jogos na temporada 2001-2002, o treinador continuou convocando o jogador. Com uma cicatriz gigante na perna e ainda sem ritmo de jogo, foi convocado para a Copa do Mundo na Ásia. Ronaldo aqui ressurgia como um novo jogador para uma nova carreira que se iniciava em uma Copa impressionante. Ele marcou o primeiro gol do Brasil na competição e o último. Marcou 8 dos 18 gols da seleção e só deixou de fazer o dele em uma partida contra a Inglaterra. Com problemas na virilha e ainda com problemas de movimentação do joelho, aquele corte de cabelo, o estilo Cascão, foi só uma maneira dele mudar o foco de todos sobre sua condição física, e deu certo. Apoiado por um elenco forte e com protagonismo na amarelinha, ele recuperava os ares de melhor do mundo que tinha 3 anos antes. A conquista da Copa do Mundo era a redenção que precisava. Só que ao voltar para a Itália, o conflito com o treinador da Inter fez com que ele pedisse sua saída do clube. Ronaldo acusou Hector Cúper de colocá-lo em jogos ainda sem condições físicas, motivando tantas lesões. O Barcelona, que seria o destino preferido do jogador, estava em crise, sem condições de cobrir a multa rescisória do atleta, e o Ronaldo acabou sendo contratado pelo Real Madrid na grande fase dos Galácticos entre 2002 e 2007. O impacto na Copa foi tão grande que ele ganhou no fim do ano o prêmio de melhor do mundo novamente e mais uma vez a estimada Bola de Ouro, os últimos prêmios individuais da sua carreira. Muitos ainda ousam falar que seu período no Real Madrid não foi tão bom, talvez comparando com momentos anteriores, como no Barcelona ou Inter de Milão. Realmente Ronaldo não era o mesmo, mas mesmo com tantos problemas físicos e o início dos seus problemas com a balança, ele manteve os números absurdos. Foram mais de 30 gols por ano nas suas primeiras 2 temporadas, e aqui o fenômeno conquistava um título nacional pela primeira vez na carreira. Impressionante, né? A La Liga de 2002-2003. Mas após 2005, com um jejum de títulos, o mau momento ficava evidente. A Copa de 2006 foi quase como uma continuação dessa má fase. O Brasil contava com o chamado quadrado mágico: Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo Fenômeno. Era mais uma Copa com certeza de título e grande destaque, uma das maiores decepções da amarelinha em Copas do Mundo. Talvez pelas grandes expectativas. A Copa, entretanto, trouxe uma das grandes conquistas para o Fenômeno, o título de maior artilheiro da história das Copas do Mundo, ultrapassado apenas por Klose em 2014 e por Marta em 2019. É interessante considerarmos que Ronaldo fez seus 15 gols em apenas 3 Copas, 98, 2002 e 2006, enquanto o alemão dividiu seus 16 tentos em 4 mundiais. Já a Marta fez seus 17 gols em 5 edições. De volta ao Real Madrid, com um time cheio de estrelas, mas desencontrado em campo, além das constantes cobranças por um melhor rendimento e, lógico, a perda de peso,
o atleta optou por sair em 2007. O Milan foi o destino escolhido pelo jogador. Aqui um fato interessante: Ronaldo chegou em janeiro de 2007 e mesmo com o time italiano vencendo a Champions daquele ano, ele não foi um dos ganhadores. Isso porque ele já tinha jogado a competição pelo Real, o que o impedia de atuar pelo novo clube. Assistiu então de camarote o Milan vencer a competição, que ele nunca conseguiu em sua carreira. Essa segunda passagem em Milão não foi nada comparada com a outra, mas foi a descoberta do hipotiroidismo, o que se mostrava a causa do seu excesso de peso. Mesmo depois de perder 5 quilos, foram apenas 6 meses para que uma nova lesão o tirasse dos gramados. Novamente o problema nos joelhos. Foi aqui também que o Ronaldo decidiu mudar o rumo da sua carreira, voltar para o Brasil e finalmente encaminhar sua aposentadoria. Mas aos 32 anos de idade, Ronaldo aqui tentava um último momento de superação. Chegou até a treinar na Gávea e muito se especulava que entraria em campo pelo Flamengo, mas em dezembro de 2008 assinou com o Corinthians para as temporadas seguintes. Quando alguém discute sobre o quão bom era Ronaldo ou quão diferenciado o jogador era da maioria dos seres humanos, a volta dele ao futebol brasileiro exemplifica muito bem isso. O fenômeno não corria mais, era chamado até de Gordonaldo. Muito se falou que nada traria de positivo para o Brasil. Foram os últimos lampejos de um craque sem igual. Vestindo branco e preto, dominou o ataque e virou uma referência no timão. O Corinthians, que tinha sido rebaixado um ano antes, conquistava o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos com apresentações de gala do atacante. Vocês se lembram provavelmente daquele gol na Vila Belmiro em cima do Fábio Costa, né? Ronaldo chegou a ser cogitado como camisa 9 da seleção para a Copa de 2010, mas convenhamos que aquela Copa não teve as melhores opções de jogadores, né? A eliminação do Corinthians na Libertadores de 2011 foi a gota d'água em meio a vários problemas físicos. Ronaldo ainda jogava com dores e ainda brilhava, mas se aposentava oficialmente aos 35 anos de idade. Talvez seja mais fácil considerar Ronaldinho Gaúcho com um estilo de jogo mais chamativo e tão alegre de melhor do mundo, ou os incríveis números de CR7 que até os 35 anos briga por conquistas coletivas e prêmios individuais em altíssimo nível. Só que Ronaldo mesmo só tem um. Como disse Thierry Henry uma vez, Ronaldo fez coisas que ninguém havia visto antes. Ele, ao lado de Romário e Ea, reinventou a posição de centroavante, de um garoto com a camisa do Cruzeiro ao auge na Espanha e na Itália. O fenômeno superou os próprios limites, provou que milagres existem e lutou contra tudo e contra todos para ressurgir na conquista de uma Copa do Mundo. Mesmo em péssimas condições, mostrou que o talento era absoluto e se aposentou ainda lutando. Carregou tanto o Brasil nas costas que os joelhos não aguentaram. Ronaldo Luiz Nazário de Lima era chamado de Ronaldinho na década de 90, se tornou fenômeno na Itália e virou Ronaldão ao chegar no Brasil. Mas hoje, só podemos chamá-lo de uma coisa: GOAT, o melhor camisa 9 da história. Bem, muito obrigado por acompanhar até aqui e se você gostou e gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.